Vamos conversar sobre a pré-menopausa e menopausa e como isso influencia no dia a dia de uma mulher? O grande divisor de águas para uma mulher é a menopausa. Por muito e muito tempo, a gente foi ensinada dentro de uma sociedade patriarcal, onde a mulher era somente para a procriação, essa era a função dela, era dar à luz, criar os filhos e cuidar da casa. A mulher na menopausa, ela era dada como sem serventia. E isso se tornou, além de um trauma coletivo, uma crença limitante nesse processo. Então, tu, mulher que está na pré-menopausa e menopausa, tu está sentindo um vazio, o que eu faço agora? Para que eu sirvo? E essa pergunta, ela está ligada a esses padrões limitantes. Essa pergunta, ela não é tua. E sim, a tua vida pode ter passado por N modificações nesse processo. Mas tenha a consciência que está ligado a essas questões ancestrais de padrões limitantes. Tá bem? Mas vamos lá. O que acontece no corpo da mulher nesse processo de menopausa? Ela deixa de ciclar. Melhor, ela não deixa de ciclar. Ela deixa de ovular e produzir alguns hormônios. Somente isso. Por quê? Toda mulher ela vai continuar ciclando, só que nesse momento ela vai estar muito mais conectada com a lua. Por isso que os antigos povos davam a essas mulheres o título de sábias, porque elas já tinham passado pela sua vida, aprendido muitas e muitas coisas com as vivências delas e em consequência com as ajudas que elas davam para outras mulheres mais novas. Então, dentro das sociedades matrifocais, essas eram deusas, eram mulheres extremamente sábias, que eram consultadas pelas mais novas para ter uma guiança na sua vida. E aí, com o processo de patriarcado, isso foi se perdendo e se distorcendo para esse processo de ela não serve mais para nada. Só que envelhecer para nós mulheres, dentro da sociedade que a gente está, dentro da nossa realidade, é um desafio. Ponto. Por quê? Porque a gente quer ter o rostinho de 30 anos, o rostinho de 20 anos. A gente quer continuar com ele mesmo corpo. Só que tudo na nossa vida é mutável. E para que a gente possa evoluir, isso é necessário. E aprender a envelhecer é a chave de ter uma menopausa tranquila. Tu só vai conseguir fluir na tua vida de maneira leve nesse processo de menopausa se tu entender e aceitar o teu envelhecimento. E não como uma coisa negativa, e sim como uma nova fase de descoberta. Vamos lá. Calorões. O que está ligado aos calorões? É um fogo de vida. É o fogo de viver. Eu quero continuar viva. Eu quero continuar sendo aquela mulher. E eu não aceito ser a mulher que eu sou hoje. Isso é os calorões. É esse fogo de querer viver a vida que eu tinha antes. E isso não é mais possível. Então tu briga com o teu próprio corpo. 2, insônia. Eu não me permito descansar. Porque nessa fase é natural que as mulheres e os homens, tá? Sintam mais sono, durmam mais. E quando tu tá, eu não quero envelhecer, eu não quero parar, eu não quero. Tu estás brigando com o natural do teu corpo. Então a tua mente
que continua lá com os teus 16, 17 anos, e provavelmente várias e várias mulheres sentem isso, que na nossa mente a gente continua com a idade de 16, 17, 20 anos. Como se não tivesse mudado nada. Mas a gente tem um corpo de 30, 60, 50, 70. E tu precisa honrar a tua jornada. E assim, tu cuida do teu corpo. Então, sim, te permite descansar. Sim, aceita que tem coisas que tu não vai dar conta de fazer por conta da tua idade. E tá tudo bem, porque tem N outras que tu vai conseguir. E não para esse vídeo. Segue. No final, eu vou te dizer as coisas boas. Tudo aquilo que tu pode aproveitar da tua menopausa. Então, primeiro eu vou te dar todos os teus sintomas, mas depois eu vou te dizer o que tu pode aproveitar dessa tua jornada. Terceiro, ressecamento vaginal. Então, por que tu tá seca? Tu tá seca, tá? Tem questões hormonais aí, tá? Mas naturalmente, tu não precisa estar seca, tá? Vou explicar. O processo de ressecamento é, inclusive, uma barreira de eu não quero mais relacionamentos tóxicos para mim. Eu quero relacionamentos verdadeiros. Então, não, mulher. Se tu não olhar para ti e aceitar que o jeito de tu te relacionar mudou, tu vai ter ressecamento vaginal, sim. Vai ser horrível as tuas relações, porque vai doer, vai incomodar. E, inclusive, muitas mulheres resolvem que não querem mais ter relação por conta disso. Só que eu quero te contar uma coisa. No momento em que tu faz o processo de aceitação da tua idade e principalmente dos teus tipos de relacionamento, tu vai voltar a lubrificar, porque a lubrificação não tem nada a ver com a produção, quer dizer, algumas têm produção hormonal, mas sim pelo libido. O teu libido precisa ser atendido. E esse libido, ele só vai ser atendido como? Como uma mulher madura. Ou seja, não é um relacionamento ali, rapidinho, que vai te satisfazer. E esse é um dos pontos maravilhosos da menopausa, onde se tu te permite te conhecer e consegue um parceiro, tem um parceiro que aceita esse processo de olhar diferente para as tuas relações. A tua relação ela vai ser diferente. Tu vai precisar, inclusive, de uma conexão, de um olho no olho, de aceitar aquele homem que está do teu lado por inteiro. Ai, Lê, mas eu não consigo, ele tem um monte de defeito, não sei o que. Essa entra a parte da aceitação. Tu escolheu este homem que está do teu lado, então aceita esse processo. Tu precisa sentir confiança. Tu precisa sentir que aquela pessoa que está do teu lado vai mover o mundo se preciso por ti. Para a mulher na pré-menopausa e menopausa, isso é o ponto. Pensem assim, ó, não dá mais tempo de ficar por aí, entendeu? Tu precisa de conexão real, tu precisa de algo que preencha a tua alma. Não é qualquer relação que vai te satisfazer. E nesse processo, o teu parceiro precisa entender isso e só tu pode dizer. Só que primeiro tu precisa aceitar isso dentro de ti para que tu possa externar. Te ver como uma mulher sábia, madura, maravilhosa que tu é. Porque sim, tu teve toda uma jornada e sim, cada ruga que tá no teu rosto é parte dessa jornada e sim, tu é linda com todas essas rugas. Porque isso é história, isso é aprendizado, isso foram coisas que tu passou na tua vida, mas que tu precisou passar para estar aqui hoje. Então, sim, tu é extremamente valiosa com cada ruguinha no teu
olho. E sim, a sociedade que a gente tá nos diz pra gente não envelhecer. Ai, N cremes, N isso. Sim, é ótimo usar e fazer. Mas precisa ter uma aceitação interna desse envelhecimento. Não é questão de, não vou mais cuidar de mim. Não tem nada a ver com isso, mulheres. Tem a ver com tu te olhar e te aceitar e não deixar de te amar. Esse é outro processo maravilhoso. O poder do auto-amor na menopausa, ele é muito maior do que em qualquer outra fase da vida. Porque nas outras nossas fases, a gente tá pelo trabalho, a gente tá pelo filho, a gente tá pelo novo relacionamento, a gente tá por N outras questões. Aqui, na pré-menopausa e na menopausa, tu precisa estar contigo em amor para que tu possa fluir. É fato. E aí é muito fácil tu fazer isso. Por que é muito fácil? Porque naturalmente tu já está com esse olhar de amorosidade contigo. Tu só precisa dar espaço para que isso venha. Dar espaço e aceitar que o que tu achava bonito em ti antes vai mudar agora. E sim, tu vai continuar sendo linda, mesmo com essas mudanças. E isso é aceitação interna. No momento em que tu te aceitar, tu vai ter uma autoestima lá em cima, porque é natural de uma mulher da menopausa ter autoestima. Entende? Então, aproveita esse momento para descobrir essa nova mulher que tu tem aí dentro de ti. Te redescobre. Tudo mudou e agora tu precisa te redescobrir. Olha que coisa maravilhosa isso. Lembra quando criança, cada vez que tu recebia uma coisa nova, o quanto isso brilhava o teu olhinho e te preenchia para que tu descobrisse coisas novas? Esse é o momento para te descobrir a verdadeira essência que tu tem dentro de ti. E de novo, se tu quiser ajuda nesse processo, eu posso te guiar. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixem aqui embaixo. E não esqueça, lados bons da menopausa. A tua autoestima é natural. Tu só precisa fazer um processo de autoaceitação. O teu libido, ele é natural. Só precisa de autoaceitação. As tuas conexões e as tuas relações, elas vão ter uma potência muito maior. Mas, de novo, tu só precisa aceitar esse processo de envelhecimento e não lutar contra o teu próprio corpo. Beijo e eu espero que vocês tenham gostado.